Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Aula 8 do nosso curso de revisão rápida dos principais temas de filosofia para o Enem. A gente já está quase chegando no final, então vamos, que hoje o tema é um pouco mais pesado. Vocês vão ver aqui pela estética do nosso slide de hoje que está mais dark, né? Está mais clássico. A gente vai falar de niilismo, é um tema que talvez já tenham ouvido falar aqui e ali, né? Uma coisa que é importante saber é que é uma palavra que ela tem muitos sentidos. O niilismo não é uma palavra nova, não surgiu com os filósofos que a gente vai ver, mas então tem vários usos e atualmente é usado com vários sentidos e aplicado com sentidos diferentes. Então a gente vai ver dois filósofos principais dessa corrente, que basicamente niilismo vem da palavra nihil em latim, que quer dizer nada. Então é uma filosofia voltada para o nada, então vocês vão perceber, nossa, mas é uma filosofia depressiva e tudo mais. Sim, a gente vai falar de dois filósofos que são comumente vistos como bastante depressivos, mas o importante dessa aula é que não é só isso. Também é, mas não é só isso. Então vamos lá, lembrando das diquinhas de sempre da nossa aula, pode pausar e tudo mais. Se tiver alguma dúvida, aqui embaixo me escreve, no Instagram e e-mail, vai ser ótimo ter o contato de vocês, para a gente ir construindo esse conhecimento legal e poder ir além desse tempinho curto que a gente tem para aula, certinho? Então, vamos lá. A gente vai começar com esse moço aqui, Arthur Schopenhauer. Vocês podem ver nessa foto dele que ele está extremamente animado. Ele nasceu, veja ali na data de nascimento que eu coloquei dele ali, 1788, então ele está nascendo no finalzinho do século XVIII, então muita coisa já aconteceu, né? Já passou a Revolução Francesa e tudo mais. E ali onde ele nasceu, tá? Eu coloco sempre ali pra gente ver, pra vocês verem em todas as aulas que a gente viu, né? A gente nunca saiu aí do escopo da Europa, né? E principalmente dessa parte ocidental da Europa. Então ele nasceu onde hoje seria a Polônia, mas enfim, e isso diz muito sobre esses pensamentos que a gente segue, né? A história da filosofia que a gente vê como uma grande história da filosofia, na verdade é um recortezinho. E eu acho importante a gente enfatizar isso. E quando a gente vai falar hoje do Schopenhauer e do Nietzsche, é realmente importante a gente ter em mente que a gente está falando de um recorte. A gente está falando de um recorte de indivíduos, né, que não são só indivíduos, mas são pessoas que têm um modo de vida distinto, e eles conseguiram aplicar esse modo de vida, essa visão de mundo, de uma maneira muito particular na filosofia. Então, que realmente tem seus ecos numa sociedade, mas são duas pessoas que traduziram na sua filosofia uma série de problemas pessoais mesmo. O Schopenhauer tinha problemas de relacionamento com as pessoas, ele não gostava de pessoas, ele morreu sozinho, ele não tinha amigos, ele realmente não gostava de pessoas. É uma característica dele, não estou dizendo que isso é bom ou ruim. Tem dias que eu não gosto de pessoas também. Acredito que vocês também. O Nietzsche, por sua vez, que a gente vai ver depois, o Nietzsche teve muitos problemas de saúde, teve alguns problemas de relacionamento. A própria escrita dele, a gente vai ver, ele escrevia por aforismos, né, que são frases curtas, e em parte disso é porque ele enxergava muito mal, ele tinha problemas de visão, então escrever para ele foi se tornando cada vez mais difícil. Então é importante a gente ver como a vida da pessoa também reflete na maneira como ele faz filosofia, certo? Então a gente vai ver como esses dois filósofos nasceram aí no finalzinho, durante o século XIX, né, foram importantes aí para o século XIX, fazem parte da tradução do mundo novo. O que estava acontecendo nessa época? Vamos sempre ver as influências deles, né? Primeiro, Napoleão. Napoleão é uma influência importante para o Schopenhauer, porque o Napoleão tinha destruído a Europa inteira. Né? Para o pessoal aí da história, vocês vão lembrar das guerras napoleônicas, então a Europa estava devastada, tinha morrido gente pra caramba, e nesse momento o Napoleão estava exilado. Ele foi derrubado do governo, ele é exilado, depois ele vai fugir do exílio e tentar governar mais um tempo, mas enfim, tinham acontecido guerras muito sangrentas por toda a Europa, então a Europa estava meio down, assim, como vocês vão ver, a Europa depois da Segunda Guerra, por exemplo, ou mesmo depois da Primeira Guerra, que tem muita morte, muita destruição, isso afeta, né, obviamente, a moral, né, a sensação das pessoas, né, a vida das pessoas. O Hegel é uma outra influência. O Hegel é um grande filósofo alemão, e grande mesmo porque ele é considerado muito importante e ele escreve obras muito grandes, dificílimas. Talvez seja, eu falei na aula do Kant, na aula passada, que Kant é um filósofo muito difícil, mas eu acho que o Hegel é o filósofo mais difícil que eu já tive contato, e acho que muita gente concorda, desses mais famosos. E a gente infelizmente não teve chance de ter uma aula sobre ele,
Mas em várias das referências que eu coloquei nas aulas anteriores, vocês podem achar vídeos sobre Hegel que dão uma explicada. Ele não costuma cair no Enem, para sorte de vocês. Mas ele é um filósofo muito complexo, muito completo, e ele estava moldando o pensamento europeu. E ele baseava o pensamento europeu naquela época com uma base na razão. Assim. Ele tinha dado uma fortalecida na ideia de que a razão ela molda, né? Ela serve uma maneira para você ver o mundo. Né? Mais ou menos o Kant também, que a gente viu na aula passada, que ele fala que a gente vê o mundo, a gente percebe o mundo de acordo com características, né, intuições básicas da nossa mente, que era o tempo e o espaço, que funcionam mais ou menos como as lentes da nossa mente. Então, o Schopenhauer vive nesse mundo, absorve isso, aliás, napoleônicos. Fenomenologia do Espírito é o nome da principal obra do Hegel, e a Revolução Copernicana do Kant. Essas são as principais influências do Schopenhauer aqui. Né? E também essas duas, que são as duas principais filosofias orientais, ou religiões orientais, como vocês preferirem, que influenciam ele muito, que são o hinduísmo e o budismo, que são religiões que elas têm uma diferença grande com o cristianismo, que era a religião oficial, o catolicismo, o cristianismo, né, porque também tinham protestantes, mas as religiões cristãs da Europa, porque eles tinham diferenças não só na maneira de culto, né, os cultos eram mais particulares, não dependiam de autoridades, e também a maneira como eles viam o mundo. Né? Para os budistas, por exemplo, é muito mais importante que você abandone o seu ego, abandone as suas vontades e entre numa espécie de conexão com a natureza. Você deixa de ser um indivíduo e se torna parte da natureza. Isso vai totalmente contra essa noção racional da Europa de que você é um ser pensante, você é a razão, o homem pensante é a coisa mais importante que já surgiu no mundo e vai dominar toda a natureza. Né? Que é uma mentalidade que está aí progredindo para a Primeira, para a Segunda Guerra, para a bomba atômica e várias outras coisas, certo? Então isso também são duas influências importantes para o Schopenhauer. E por quê? Deixa eu ver aqui. Fico com medo da câmera ficar na frente dos slides, mas enfim. O Schopenhauer ele escreve esse grande livro, são em 2 volumes, são umas 500, 600 páginas mais ou menos, que chama O Mundo como Vontade e Representação. Vontade, ele cria, na verdade, a visão do Schopenhauer na verdade, ele pega a ideia do Kant de que a gente vê o mundo de acordo com aparatos, né, da nossa mente, mas a gente não consegue aprender a coisa em si, o mundo como ele é. Só que, ao invés de ele falar que existem coisas nessa natureza, existem coisas metafísicas, né, as coisas como elas são, ele diz que, na verdade, tudo que a gente enxerga são representações, tudo que passa por essas lentes dos nossos olhos são representações da vontade. E o que é a vontade? A vontade é essa substância que domina, essa coisa que faz toda a natureza, que domina toda a natureza, que molda toda a natureza, que nada mais é do que desejo. Então são os instintos. Para o Schopenhauer, a filosofia anterior, ela exaltou tanto a razão e esqueceu que tudo também é baseado por instinto, por desejo. A gente tem vontade, desejo de comer, a gente tem instinto de comer, de sobrevivência. Para os animais isso é natural, mas para os homens eles tentaram substituir isso com esse ídolo falso da razão, e isso é insuficiente, porque para o Schopenhauer a vontade é muito maior do que a razão. Não importa o quão evoluído, o quão grande seja a sua razão, né, para o próprio Hegel, que era a grande mente da época, a vontade é maior. Então a vontade é esse desejo, e é um desejo que não é superado. Você tem o desejo de fazer uma coisa, e não só coisas naturais, tipo comer. Né? Você fica com fome, você come, a fome passa, mas aí você vai ter desejo de outra coisa. A vontade está sempre trabalhando para que você tenha desejo de alguma coisa. E com esse desejo que nunca é superado, você cria uma angústia, porque você nunca está satisfeito. Essa é a noção do Schopenhauer. O ser humano ele nunca está satisfeito porque ele está sempre sendo movido por essa vontade. Ela é uma energia, uma força. Né? E ela é infinita. E uma das formas mais, digamos, identificáveis, uma das formas mesmo dessa vontade é a reprodução. Então, na verdade, a vontade é uma perpetuação de espécie, né, também. A perpetuação da espécie é uma das manifestações dessa vontade. Manifestação era a palavra que eu esqueci. Uma das manifestações dessa vontade é a reprodução. Então, ele fala que a vontade é ótima para as espécies, mas é péssima para o indivíduo. Porque para as espécies está tudo bem, né? Você pega os animais, eles estão lá se reproduzindo. Agora, um animal só, ele tem que comer, ele tem que satisfazer os desejos dele, às vezes ele morre, às vezes ele não consegue,
às vezes ele fica doente, mas para a espécie ela está lá, sendo reproduzida e continuando. Então a vontade é essa força gigantesca e acachapante, destruidora, que ela diminui, ela some com a racionalidade dos homens, ok? Então aqui, a vontade, ela é muito maior do que o intelecto, tá? E ela preza pela perpetuação da espécie. E essa perpetuação da espécie, a razão humana acaba criando umas ilusões para tentar achar que a perpetuação da espécie está fazendo alguma coisa. Então, às vezes chama de liberdade, às vezes de progresso, de história, quando na verdade para o Schopenhauer nada disso quer dizer nada. Não faz diferença o que a gente está fazendo, se a gente está construindo um império, se o Império Romano está surgindo, está caindo, se tem pirâmides do Egito. Para ele é só a perpetuação da espécie, e é isso que importa. O resto são enganações da mente humana. E o que você lida com uma vida dessa que ela vai de nada para lugar nenhum, né, que o que você deseja, o que você quer, não tem importância nenhuma, e tudo que importa é a perpetuação dessa espécie, né? A vida se torna dor, você está constantemente sendo consumido por essa angústia, você sofre, e por você ter razão, e a humanidade está tanto tempo procurando razão, você se dá conta que a razão não consegue achar sentido nisso. Então, a única solução acaba sendo a morte. Então é por isso que o niilismo tem, esse tipo de niilismo ganhou essa noção toda de que, né, depressivo, né, você começa a andar de preto, as pessoas ficam góticas por causa disso, né, a vida é dor e sofrimento, vamos todos morrer, nada importa. De fato tem essa identificação, mas não é só isso. O que o Schopenhauer sugere? Então, nesse grande livro dele, ele sugere, né, que uma das formas de fazer isso, né, uma delas, por exemplo, é a arte. Ele diz que através da música, principalmente, a gente entra em contato com esse absoluto, né, a gente perde essa identificação do eu, né, a gente entra em contato com essa natureza mais absoluta. E ele fala que uma das formas de superar essa vontade é a figura do gênio. A figura do gênio é literalmente isso, o gênio que o romantismo acabou pegando, né, a figura do grande homem, né, que é superior aos outros. O Nietzsche também vai pegar um pouco disso. É uma figura que estava em voga naquela época, né. Os termos e os conceitos, geralmente eles identificam ideias que estão circulando num meio, né, que estão circulando numa sociedade, numa cultura. Então o gênio, ele é um indivíduo que consegue abrir mão da subjetividade dele. Ele já não vai mais sofrer pelos desejos que ele não quer. Para o Schopenhauer, quanto menos você deseja, mais feliz você é. E a arte ajuda um pouco isso, porque ela ajuda você a abrir mão da sua subjetividade, entrar em contato com uma objetividade do mundo. No final da vida, ele acaba também reconhecendo alguns princípios de religião, como uma forma de você abrir mão da subjetividade, principalmente da sua subjetividade, principalmente nessas religiões orientais, né, em que você abre mão. No budismo você abre mão das suas vontades, da sua subjetividade, e se torna parte. Você só medita, sabe? Não importa se o céu está caindo, se está chovendo, se você está doente. O estado de meditação e de iluminação, ele te tira desse estado de subjetividade, né? E ele acredita também, uma das coisas que daí já fica bem dark, que ele diz é que é parar de se reproduzir. O gênio, ele não procura se reproduzir. O gênio, ele não busca casamento, ele não busca filhos, porque isso não tem sentido nenhum. Então, o fim mesmo seria a extinção da espécie humana. Bem show ele. Então, pronto. Schopenhauer é isso. Foi bem ok. Então a gente dá uma pausazinha aqui de 5 minutinhos para tomar um café, uma água, dar uma chorada. E vocês voltam, certinho? E agora a gente vai para esse senhor aqui, o grande, o maior bigode da história da filosofia, Nietzsche. Aqui também, vamos olhar ali no nosso mapinha, alemão, tá? E ele foi influenciado pelo Schopenhauer. Veja, ele já nasce na metade do século XIX, então Schopenhauer já tinha publicado muito com vontade de representação. Ele lê o livro inspira ele bastante, mas ele dá um passo a mais, né? Aqui as influências dele. Além do Schopenhauer, o Nietzsche também foi influenciado pelo Darwin, né? Que o Darwin já estava, as questões biológicas, né, da evolução, da superação das espécies, já tinham ocorrido. E o Wagner também, que era um compositor que foi uma grande influência do Nietzsche. A gente vai ver, eles foram amigos, inclusive, depois eles brigaram e Nietzsche nunca mais falou com ele. Então a gente já vai ver como, mas então o Schopenhauer com o mundo como vontade de representação e o Darwin com a teoria da evolução. A gente já vai ver também por quê.
duas outras influências muito importantes para o Nietzsche, deixa eu sair daqui, que são os filósofos pré-socráticos e a mitologia grega. Ele bebeu muito dessas fontes. O Nietzsche foi filólogo, que não é filósofo. Um filólogo é alguém que investiga a origem das palavras, ele vai para as raízes das palavras e da linguagem para procurar os sentidos que estão ali na etimologia, né, na origem das palavras e o que isso leva. Então ele bebeu muito das fontes gregas, gostava muito dos filósofos pré-socráticos e da mitologia grega como um todo. E é daí que ele tira o principal conceito dele, que ele usa num dos primeiros livros dele, que é o Nascimento da Tragédia. Deixa eu sair daqui, pronto, ficar aqui no meio dos dois, que ele fala que a sociedade grega, a civilização grega, né, antes do advento, voltando à sociedade grega dos pré-socráticos, antes de Sócrates, antes dessa filosofia originária da razão, ela tem dois princípios básicos, que eram o que formavam a realidade naquele momento. O princípio de Dionísio e o princípio de Apolo. Apolo e Dionísio são dois deuses do Olimpo. Tá? Em Roma, quando os deuses gregos são apropriados pelos romanos, Dionísio se chama Baco e Apolo se chama Febo. Se vocês encontrarem em algum lugar, eles tinham outros nomes. E Dionísio, ele era o deus do vinho, né? Aqui tem os deuses gregos, eles tinham várias funções, eles eram deus de uma coisa só. Eles apareciam em templos com formas diferentes, encarnações assim, representações diferentes e funções diferentes. Então, aqui uma lista das propriedades, digamos assim, né, dos trabalhos de Dionísio. Deus do vinho, Deus das festas, da folia, né, o Deus da emoção, daquela emoção arrebatadora, né, do gozo, do prazer. Também era um Deus de instintos, é o Deus da aventura. Ele geralmente aparece para levar as pessoas para meio que o que a gente consideraria hoje como um Deus brincalhão, né, para tirar as pessoas do caminho e fazê-las entrarem em aventuras sem destino. É o Deus do êxtase. Aí ele também como nos gregos não existia essa noção de bem e mal que a gente tem hoje, né? Então, por ele ser tudo isso, ele também era o Deus do caos, ele também era o Deus do sofrimento, porque numa aventura qualquer você pode encontrar um sofrimento muito grande, né? Essas coisas muito exageradas, muito, muito amplas. O Deus da música, o Deus da dança, o Deus do teatro, ele era um Deus do movimento, ele era um Deus do corpo em movimento, né, da alma em movimento, do espírito alegre, de um êxtase. Ao contrário, Apolo, veja, o Dionísio está aqui com cachuvas, uma taça, talvez meio bêbado, e Apolo está aí pleno, com a sua toga esvoaçante, tocando uma lira. Então ele era um Deus completamente oposto. Ele era o Deus da paz, do repouso, né, de uma emoção estética, quer dizer, uma emoção mais contemplativa, Deus da lógica, da seriedade, da calma. E aí também, como Dionísio, vocês podem ver, música, dança, teatro, que são artes mais corporais, mais físicas, o Apolo era reconhecido como Deus da pintura, da escultura, da poesia, que são formas de arte mais comedidas, né? Menos corporais, menos viscerais, menos intensas. E aí aqui o Nietzsche identificava na tragédia grega, né, nos textos da tragédia grega, que essas duas características, né, o dionisíaco, que ele chama, e o apolíneo, né, a encarnação de Dionísio e a encarnação de Apolo, apareciam em duas coisas. Na tragédia grega, Apolo aparecia como diálogo, que eram os personagens conversando, né, raciocinando, sendo lógicos, e Dionísio aparecia no coro. Não sei se vocês já tiveram chance de ver ou ler uma tragédia grega, né? O coro, ele geralmente é um conjunto de personagens que estão relacionados com a história, mas que eles se juntam para falar. Eles geralmente passam alguma mensagem ou alertam o protagonista, o personagem principal, ou conversam com ele, ou anunciam alguma coisa. Eles são uma força maior, né? E um grupo coeso, né? Maior do que o único protagonista. Então, enquanto o protagonista está vivendo a tragédia, pensando, né, e tentando fugir, lidar com as coisas, o coro ele fica à parte, e ele meio que sabe tudo que está acontecendo, mas ele também sofre pelo protagonista. Às vezes ele tenta falar com o protagonista não ouve. Então são duas estruturas diferentes, meio que dois personagens diferentes, cada um traduzindo uma dessas duas características que eram o fundamento da realidade dos gregos. Ok, isso é a sociedade dos pré-socráticos, né, ali século VI. Mas aí o que acontece? Surge esse senhorzinho chamado Sócrates, e o que ele faz? Ele estoura a bola do Dionísio e enche a bola do Apolo. Para o Nietzsche, a partir do momento que Sócrates começa a conduzir esse caminho em direção à razão, aos conceitos, né, a maiêutica, vocês viram na aula 1 de
fazer o conhecimento surgir, e aí vem Platão, chegar em verdades absolutas, e o Aristóteles tenta organizar todo o conhecimento que existe na humanidade, criar métodos de conhecimento. Isso infla o mundo apolíneo, né? O modo apolíneo de ver o mundo. Isso infla a razão, e a maneira, esse espírito dionisíaco, esse espírito emotivo de ver o mundo, ele desaparece, ele fica minúsculo. E isso vai só aumentando, né? Então é como se o Apolo fosse cada vez mais inflando na história da humanidade e o Dionísio fosse sumindo. E o que acontece? Isso desequilibra, né? Esse trágico equilíbrio que tinha na civilização grega. Então a inteligência passa a ser a única virtude, e essa inteligência como a única virtude, ao lugar desse êxtase, dessa arte, isso degenerou a cultura. Degenerou no sentido de enfraqueceu mesmo, enfraqueceu, comprometeu, deixou o homem fraco. Literalmente é isso. O Nietzsche, ele constrói uma filosofia da decadência, uma filosofia da fraqueza. Ele expõe, ele anuncia as fraquezas do mundo que ele vivia, onde que o mundo que ele vivia falhou. Eles ainda tinham falhado em tantas coisas, né? A Europa tinha sido varrida por guerras e tudo mais, e o conhecimento tinha falhado. E isso não precisava ser corrigido. E aí ele traz uma outra coisa. Depois além dessa inflação do caráter apolíneo da civilização grega, graças à filosofia que Sócrates começa, surge um outro problema, que é a chamada moral do rebanho. Rebanho, vocês podem pensar em gado e tudo mais. O que é a moral do rebanho? A moral do rebanho é uma moral fundada na submissão. Uma moral mesmo, um comportamento fundado na submissão. Ele fala que em um dado momento da humanidade, a humanidade estava dividida entre fortes e fracos, e os fracos começaram a criar um modo de ver o mundo que era baseado na humildade, né, na subserviência ao mais forte. E aí, por causa disso, eles pregavam uma igualdade para que eles fossem todos iguais entre si e se sentissem menos submissos. Então, a compaixão também, né, para tentar ajudar o outro e para tentar se ajudar a se sentir menos enfraquecidos. Né. Eles estavam tentando lidar com esse enfraquecimento que surgiu, né, com esse domínio de Apolo. E isso gera medo. Né. Eles ficaram apáticos. A moral do rebanho é uma forma de apatia. É uma forma de covardia e de apatia. E essas palavras todas, humildade, igualdade, compaixão e medo, elas lembram o quê? O cristianismo. Então Nietzsche, que inclusive vai falar mais para frente, Deus está morto, mas por outra razão, tá? Para Nietzsche, o cristianismo, ele é uma moral de enfraquecimento. Essa coisa de você dar a outra face, de você não desejar o mal para o próximo, de você tentar fazer o bem para todo mundo, é uma moral de enfraquecimento. E isso enfraqueceu ainda mais o espírito do homem. E aí, como a gente combate isso? Com essa palavra. Guardem isso aqui, a vontade de poder, a gente vai falar disso já, mas a vontade de poder é uma maneira do homem de sair dessa submissão. E ao mesmo tempo de sair dessa submissão não só da moral, mas sair dessa submissão que a razão tinha colocado até agora, que existia o mundo e nós. Porque para o Nietzsche, essa divisão tanto entre o mais fraco e o mais forte, né, de separação, de você é mais fraco, você ter medo do mais forte, e essa divisão da razão e do mundo, do sujeito e do objeto, que o Kant falava de você só poder... existe um mundo lá fora e você não pode aprender isso. Para isso, o Nietzsche, tudo está errado. Essa supremacia do apolíneo precisa precisa diminuir, então precisa voltar a ter esse equilíbrio. E o Nietzsche preza por voltar a ter esse equilíbrio, por voltar a ter um comportamento dionisíaco, que é o comportamento do êxtase, é o comportamento da aventura, é o comportamento de você ir e tomar o poder. Mas não é tomar o poder necessariamente de uma forma violenta. Vontade de poder não é você ir lá e matar seus inimigos e conquistar tudo. É uma forma de você conquistar o que a natureza foi pedindo. Com a vontade de poder, o homem se torna parte do todo. Vamos ver isso com a questão do super-homem. O Nietzsche tem uma obra chamada Assim Fala Zaratustra. As obras do Nietzsche são super divertidas de ler. Divertidas assim, elas são difíceis, mas elas não são aquela literatura, aquela filosofia que a gente está acostumado. Capítulo 1, e super difícil, não. Assim Falava Zaratustra é uma fábula, e é uma fábula que fala de um sacerdote ermitão que vivia no alto de uma montanha, que é o Zaratustra, que é o sacerdote de uma religião bem antiga chamada Zoroastrismo,
e é ele falando com as pessoas quando ele desce da montanha, certo? E ele fala da vinda do super-homem. O nosso grande azar da questão do super-homem é o fato de que surgiu alguns anos depois, uns 50 anos depois, um pouco mais, surgiu o super-homem dos quadrinhos, mas eles não têm nada a ver. O super-homem para o Nietzsche é o homem que transcende essa moral do rebanho. Ele é o homem que ele consegue, ele se entrega a essa vontade de poder, baseado nesses 3 valores: energia, intelecto e orgulho. Esse valor não tão o Nietzsche ele falava muito por fábulas, por aforismos, então não tem momentos em que ele descreve, é isso aqui exatamente. Mas energia, intelecto e orgulho são 3 valores que são caros ao Nietzsche. Energia no sentido de você ter energia de ir fazer o que você precisa, né? Você ter força. Intelecto, ele falava que a educação é muito importante, mas uma educação aristocrática, então música, retomar os valores dionisíacos, né? Não só os valores apolíneos, não só ficar estudando filosofia, mas saber música, escrever poesia, gostar de teatro, essas coisas, é um incentivo às artes. Esse intelecto combinado e uma educação aristocrática também, né? Vamos ter isso bem claro. E o orgulho. O Nietzsche ele era fã do Napoleão, até mesmo porque ele dizia que o Napoleão ele desolou a Europa com uma guerra, mas ele dizia que com essa guerra ele deu um motivo a mais para os homens morrerem com orgulho, né? Morrer numa guerra, né? Morrer se entregando a essa vontade de poder, a essa existência plena que não está submetida a nenhuma moral. Então, porque para o Nietzsche, assim, se a morte vai chegar, né, assim, que seja morrendo de uma maneira digna, de uma maneira heróica, de uma maneira dionisíaca, por assim dizer. Isso tudo se condensa nessa vontade de poder. Eu voltei aqui. A vontade de poder é isso. A vontade de poder é você se separar de todo. Na verdade, não é você se separar, mas a vontade de poder é essa vontade que ela é total. Você é parte da natureza, mas você não é parte da natureza sendo. É como se ele se entregasse à vontade do Schopenhauer, sabe? Ele acaba com essa cisão entre eu e o mundo. Você é parte do mundo. E o mundo é movido por essa vontade. Ele não nega em momento nenhum que o mundo não é movido pela vontade. A vontade é esse combustível que move o mundo. Ele absorveu isso do Schopenhauer. Mas você tem que se entregar. Não importa o que os outros pensam, não importa o que Deus acha, Deus morreu. E quando Nietzsche fala que Deus está morto, ele fala que Deus está morto porque nós matamos ele. Porque nós transformamos o Deus, essa grande entidade que era essa realização dionisíaca e apolínea do mundo, a gente transformou ela nessa coisa voltada para essa moral do rebanho, né? O Deus cristão. E, enfim, a gente esvaziou o Deus que era uma grande potência, né? Que era uma grande possibilidade do intelecto humano, da razão humana, da própria existência humana. Então Deus está morto é isso, a gente distorceu Deus. E a vontade de poder é isso. Eu sei que parece muito viagem, algumas pessoas distorcem a questão do Nietzsche, falam que o Nietzsche ele queria que saíssem exterminando as pessoas, e ele acreditava no extermínio, na eugenia. De fato, Nietzsche ele tinha essa questão ele tinha uma herança muito forte dos teutônicos, né, os bárbaros, considerados bárbaros, né, que invadiram o Império Romano e eram guerreiros fortes e voluntariosos e que tomavam o que eles queriam. Mas é isso que ele fala, eles não tinham essa influência da moral do rebanho cristão, essa moral, e nem essa supremacia da razão que faz os filósofos serem fracos e ficarem em casa escrevendo e não se preocuparem com arte, não se preocuparem com a superação, sabe? Se preocuparem com esse contínuo moroso, lento, baseado na razão do homem, da Europa, né? Do espírito desse tempo dele. Acho que mais ou menos isso, espero que tenha ficado um pouco claro. O Nietzsche é divertido por isso, porque como ele não define esses termos, né? Não tem aqui capítulo 5 sobre a vontade de poder e exemplos, não, ele vai pulverizando isso na obra dele. Em alguns momentos ele volta atrás, nas obras finais dele, ele já recusa essa dicotomia entre o apolíneo e o dionisíaco, né? A própria vontade de poder é isso, a vontade de poder é uma união do homem com essa vontade da natureza de existência, não tem mais esse momento apolíneo, esse momento dionisíaco, é o homem seguindo o fluxo da própria realização da natureza, né? Tomando o que pode ser tomado e vivendo o que pode ser vivido, é uma vida plena. Para o Nietzsche, o super-homem era o homem que vivia plenamente, e a partir dessa vida plena ele podia reconstruir
o mundo, né? Se a gente assumisse essa existência de uma vida plena, a gente podia reconstruir. E como é que você reconstrói? Destruindo, né? É isso que se chama também, que aparece a filosofia com martelo. Literalmente pegar um martelo e marretar o que existe. O Nietzsche, então, ele acreditava que tudo isso estava decadente, a moral estava decadente, obviamente, essa moral do rebanho, a religião, né, essa supremacia do cristianismo, a arte estava decadente, porque era uma arte voltada, uma arte que pregava essa religião. O Wagner, vocês lembram, né, no começo, quando aquele compositor que eu mencionei no começo, ele fazia óperas, né, óperas grandiosas, ele era um grande, um super compositor famoso por toda a Europa. O Nietzsche era muito fã dele e ele escrevia óperas sobre seres heróicos, e no fim da vida dele ele acaba fazendo uma ópera sobre o Santo Graal, sobre um ser puro chamado Parsifal, e ele se entrega a essa moral do rebanho, ele se entrega à decadência cristã. Então a arte também estava tomada, a política estava tomada, e para o Nietzsche isso tem que ser tudo destruído. E aí tem essa frase do Nietzsche, eu saio aqui da frente dela: aquele que tivesse que ser um criador terá que primeiro ser um destruidor. Então, para você construir algo novo, você tem que destruir, selecionar o que pode ser salvo, e as ruínas você joga fora. Certinho? É isso. Essas são as duas principais imagens que definem o niilismo. É esse momento em que você para e pensa que a existência está... É isso, que talvez exista uma força da natureza que você... Uma natureza em que você não consegue superar, e a gente precisa superar isso de alguma forma. E a gente vai ver um caminho para superar isso que não seja baseado nessas duas soluções, que são soluções bastante aristocráticas, né? Porque nem o Schopenhauer nem o Nietzsche acreditavam que todo mundo podia ser o super-homem e todo mundo podia ser o gênio, né? Eram alguns escolhidos. Então, na próxima aula a gente vai ver uma solução para essas duas caras de tristeza e desesperança, ok? Mas então, a gente acabou por hoje. Vamos aqui fazer umas questõezinhas. Pode dar uma pausa aí, tomar uma água. São questões rápidas do Enem. Questão 1. Sentimos que toda a satisfação dos nossos desejos, advinda do mundo, assemelha-se à esmola que mantém hoje o mendigo vivo, porém prolonga amanhã a sua fome. A resignação, ao contrário, assemelha-se à fortuna herdada, livra o herdeiro para sempre de todas as preocupações. O trecho destaca uma ideia remanescente de uma tradição filosófica ocidental, segundo a qual a felicidade se mostra indissociavelmente ligada a consagração de relacionamentos afetivos, b. administração da independência interior, c. fugacidade do conhecimento empírico, d. liberdade de expressão religiosa, e. busca de prazeres efêmeros. Um minuto para vocês pensarem. Qual vocês acham mesmo? Tá. Ele está perguntando qual é essa ideia, né? Segundo esse texto, a felicidade, né? A nossa realização, está indissociavelmente, né? Quer dizer, sem poder ser separada, ligada a quê? Administração da independência interior. Por quê? Vamos ler o trecho de novo. Sentimos que toda a satisfação dos nossos desejos, né, a realização deles, vinda do mundo, assemelha-se à esmola que mantém hoje o mendigo vivo, porém prolonga amanhã a sua fome. Então você dá uma esmola, né, ele come alguma coisa com a esmola, né, ele compra alguma coisa, e amanhã a esmola acabou, o dinheiro acabou, ele está com fome de novo. Então a resignação, quer dizer, a recusa, ao contrário dessa esmola, assemelha-se à fortuna herdada, livra o herdeiro para sempre de todas as preocupações. Então se você para de se preocupar em realizar os seus desejos, em satisfazer todos os seus desejos, você vai acumulando as esmolas, né? E você acaba se assemelha mais a uma fortuna. Você não gasta as moedas, né? E aí você não precisa mais se preocupar. Essa é a metáfora dele. Então a administração da independência interior, a administração da realização dos seus desejos. É você saber que você não precisa querer tudo e você não vai querer tudo. Então querer menos. Você não vai realizar todos os seus desejos, então queira menos. A consagração dos relacionamentos afetivos, não. O Schopenhauer ele era muito contrário a essas relações afetivas. Ele era, em alguns trechos, ele é muito misógino. Ele fala que a mulher engana o homem, porque a mulher é uma manifestação irracional da vontade, então ela funciona só para se reproduzir, enfim. Tanto Nietzsche quanto Schopenhauer têm problemas com a questão da representação feminina. Para eles, a mulher era inferior. É um assunto que se repete bastante na filosofia, nessa história da filosofia que a gente segue. Fugacidade do conhecimento empírico. Isso não tem nada a ver. Fugacidade como ele não é confiável, como ele é rápido, né? Como ele evapora. Então, do conhecimento empírico. Ele não está falando de conhecimento empírico aí, né? A gente está falando de satisfação do desejo, já é uma questão interna. O Schopenhauer e o Nietzsche, eles param de discutir com essa coisa do que é a realidade. Eles não importam mais o que é a realidade. Eles
querem saber como é que eles estão sendo afetados por essa realidade e como lidar com isso, né, com o mundo. Já é uma filosofia mais sobre o homem e a relação dele com ele, com os outros, é quase uma ética. Liberdade de expressão religiosa. Não, também. Até mesmo porque ele nem cita isso, mas não faz sentido falar em liberdade, até mesmo porque satisfazer os desejos com liberdade de expressão religiosa, você acaba submetendo ao desejo, né? O desejo da própria religião. E busca de prazeres efêmeros. Se você ler rápido, você pode marcar essa. Mas isso é o contrário. A busca dos prazeres efêmeros é a coisa do mendigo, é você ficar satisfazendo cada vontade que você tem com um prazer. E isso só vai te causar mais angústia. Opa, deixa eu sair aqui. Aí, de acordo com a filosofia de Schopenhauer, essa questão não é do Enem, tá? A vontade se manifesta no ser humano a partir A. do seu querer consciente do mundo, B. de seu desejo de reprodução e instinto de sobrevivência, C. de sua consciência imanente de si e do mundo, D. de sua autopreservação desvinculada da espécie, E. da sua autopreservação e a morte de todos os membros de sua espécie, pois a vontade se manifesta enquanto luta de todos contra todos. Desejo de reprodução do seu instinto de sobrevivência. Nem dei tempo pra vocês pensarem, né? Desculpa. Mas desejo de reprodução do instinto de sobrevivência. Por quê? A vontade se manifesta no ser humano a partir do quê? Do seu querer consciente do mundo? Não. Lembra que a vontade é essa força inconsciente que impele a gente à reprodução? Pois é, a reprodução, a satisfação dos desejos. Então ela não é consciente. Aliás, ela não é consciente, ela é inconsciente. Da sua consciência imanente de si mesmo e do mundo. Não, consciência de si mesmo e consciência do mundo é uma questão da razão. A vontade, né, essa energia elétrica que ela está em todos os corpos ao mesmo tempo, e ela se move só pela sobrevivência, né, só pela satisfação. Autopreservação desvinculada da espécie. Não, veja só, autopreservação ligada à espécie. Né, a vontade ela é uma manifestação da reprodução de cada espécie. Então, ela seria certa se fosse a autopreservação vinculada à espécie. Da sua autopreservação e morte de todos os membros da sua espécie, pois a vontade se manifesta de luta de todos contra todos. Isso aí é meio que um milkshake, uma pizza, metade Schopenhauer, metade Hobbes, assim, né, que luta de todos contra todos, estado de guerra, mas não. Autopreservação sim, morte de todos os membros da sua espécie é o contrário. A vontade quer que a espécie progrida, quer que a espécie se reproduza sempre, né? Então não, a morte de todos os membros da sua espécie não. E se manifesta a partir do desejo de reprodução e instinto de sobrevivência, né? Procriação, crescimento da espécie e sobrevivência, né? Alimentos e aí no caso do humano satisfação de desejos. Enem 2016, Nietzsche. 2016 foi um ano triste para um ano bem niilista, bem deprimido. Vi os homens sumirem-se numa grande tristeza, os melhores cansaram-se das suas obras. Proclamou-se uma doutrina e com ela circulou uma crença. Tudo é oco, tudo é igual, tudo passou. O nosso trabalho foi inútil, o nosso vinho tornou-se veneno, o mal olhado amareleceu-se nos campos e os corações. Secamos de todo, e se caísse fogo em cima de nós, as nossas cinzas voariam em pó. Sim, cansamos o próprio fogo. Todas as fontes secaram para nós, e o mar retirou-se. Todos os solos se querem abrir, mas os abismos não nos querem tragar. Assim falou Zaratustra. Vocês podem ver como o texto do Nietzsche ele é poético, ele é lírico, assim, é quase uma literatura. Você vê, isso é quase um se vocês já tiverem a chance de ler, mas é bem romântico, é quase um Dostoiévski. Assim, então é bem denso, com umas imagens muito fortes, né, umas imagens muito tristes. O texto exprime uma construção alegórica, sim, é uma alegoria, tá? Essas imagens todas querem dizer uma coisa, que traduz um entendimento da doutrina nihilista, uma vez que A. reforça a liberdade do cidadão, B. desvela os valores do cotidiano, C. exorta as relações de produção, D. destaca a decadência da cultura, E. amplifica o sentimento da ansiedade. Qual delas? Agora eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Foi mal na outra, meu dedo falhou aqui. Destaca a decadência da cultura. Vamos ler de novo? Vi os homens sumirem-se numa grande tristeza. Os melhores cansaram-se de suas obras. Proclamou-se uma doutrina de que tudo é oco, tudo é vazio, né? Tudo é igual, tudo é passado, todo trabalho foi inútil, o vinho tornou-se veneno, né? Os campos dos corações amarelaram, e veja, secamos, se caísse em fogo viraríamos cinza. Ele está narrando uma decadência, né? E é uma decadência da cultura, né? E da cultura como um todo, da sociedade.
por causa de todas essas questões, né, da inflação, do inchaço do apolíneo, e depois pela moral do rebanho, né, essa moralidade que eles chamam de moralidade dos fracos, moralidade dos covardes. Uma das outras, reforça a liberdade do cidadão. Eu não queria ser livre nesse trecho dele, né? É tudo muito, muito negativo, é tudo muito triste, não está falando de liberdade. É desvela os valores do cotidiano. Não, ele não está falando do cotidiano, ele está falando de todo um espírito de um tempo. Ele não está falando de coisas cotidianas, ele está falando de coisas maiores, né? De obras que viraram passado, né? São imagens muito fortes. Não é só valores do cotidiano. Exorta as relações de produção. Não, isso é uma alternativa tirada de uma questão realmente fala de Marx, né? Mas enfim, não está falando de relações de produção, está falando de relações de cultura mesmo, de decadência. Amplifica o sentimento de ansiedade. De fato, cria um certo sentimento de ansiedade, né? Tá tudo, mas a função esse trecho não está traduzindo o amplificamento da ansiedade, tanto que as pessoas estão se resignando, né? Elas estão secando, elas estão virando pó. Até o próprio fogo se cansou, né? As fontes secaram, então é uma decadência. Vocês lembram do Rei Leão, porque a gente já assistiu o Rei Leão, quando o Scar assume o trono, né? E era tudo verde, tinha os rios corriam, e quando ele faz isso, todas as folhas secam, todos os rios secam, o céu fica nublado, vira uma tempestade. É isso, a decadência da cultura, certo? Último. Nietzsche identificou os deuses gregos Apolo e Dionísio, respectivamente, como complexidade e ingenuidade, extremos de um mesmo segmento moral, no qual se inserem as paixões humanas, movimento e niilismo, polo de tensão na existência humana, alteridade e virtude, expressões dinâmicas de intervenção e subversão de toda a moral humana, razão e desordem, dimensões complementares da realidade. Não vocês pensarem. Razão e desordem. A razão apolínea e a desordem, o caos dionisíaco. Dimensões complementares da realidade. Elas se complementam. Uma coisa meio um yin yang, assim, já viram que as metades se complementam e tem um pedaço de uma dentro da outra. Não é exatamente aquilo, mas é similar. Complexidade e ingenuidade. Não. Não existe essa. Nenhum dos dois era ingênuo. Os dois eram deuses, né? Apolo e Dionísio. Eles estavam acima de tudo, eles eram muito sagazes, mas cada um tinha sua função na construção dessa realidade. Então, não. Movimento e niilismo. Né? Também não. O niilismo é uma consequência dessa reflexão. Nem Apolo nem Dionísio pregavam o niilismo. Pelo contrário, eles pregavam a continuidade da vida, cada um baseado no seu sentido, né? Uma vida mais de paz, uma vida mais de contemplação, uma vida mais de êxtase, uma vida mais de festa. Alteridade e virtude, não, nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois pregava alteridade, muito menos virtude. Virtude, vocês lembrarem da aula sobre Maquiavel, que a gente viu rapidinho, aula 4 e a que vem vai ser sobre política, né? Virtude é um termo do Maquiavel que fala do senso de oportunidade do príncipe, então nada a ver. Expressões dinâmicas, intervenção, não. Aqui só por essas palavras que definem cada uma a gente já consegue. Certinho? Acabamos por hoje. Para minha complementação de hoje, é o grande meu colega, um abraço, meu brother 019 da minha saudosa Campinas, o Aldino, que tem o melhor vídeo de todos sobre Nietzsche, que infelizmente não é tanto sobre esse tema, mas é o do Nietzsche Rouba Brisa, que fala sobre a visão do abismo e tudo mais. E ele está gravando, nesse momento, quando ele grava esse vídeo, eu sei que ele está gravando uma diss track, né, uma música sobre, contra Nietzsche, né, apontando os erros de Nietzsche, vai ser sensacional. Ele e o Renan Inquérito vai ficar muito top. Aqui tem as redes então dele, ele tem vários vídeos sobre vários outros filósofos, ele fala de uma linguagem única, acho que de todos que eu falei aqui, de todos que eu vou conseguir falar, ele fala de uma linguagem mais incrível. Então fica ele de indicação, a gente se vê na próxima aula, o curso está acabando, já acaba, tá bom? Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma reclamação, aqui, podem me contatar aqui, minhas redes. Um abraço e a gente se vê na aula que vem. Até mais.